Graças, graças e paz a todos. É Júnior Felipe gravando mais um vídeo diretamente de Recife, Pernambuco. Estou aqui num ambiente de trabalho. Bem, a gente vai fazer a leitura hoje do capítulo 20 de Êxodo, onde a gente vai tratar os 10 mandamentos. O momento que Deus avisou ao povo ali que iria se manifestar, mas que o povo não poderia se aproximar dele ali no monte, só quem poderia ir até ele era Moisés. Mas o povo deveria se santificar e aguardar Moisés retornar com as palavras que Deus queria que o povo ouvisse. Vamos lá? Capítulo 20. Deus falou e foi isto que ele disse: Meu povo, eu sou o Senhor, seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não façam imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Então começou-se as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, onde não deveríamos ter outros deuses, apenas adorar a Ele, e não fazer imagem, algo semelhante com as coisas do céu, nem as coisas da terra, nem as coisas parecidas com o do mar. Então, quem adora imagens está quebrando um dos mandamentos, onde Deus desde o começo disse que não deveríamos ter tais imagens como elementos de adoração. E a questão é essa, nem mesmo imagens que remetam a ele, porque ele diz nada que faça nenhuma imagem nem semelhante às coisas lá de cima. Então, ou seja, tem uma música até de Feliciano Amaral, se eu não me engano, que fala assim, né? Fala sobre a imagem de Cristo, né? É falsa a inspiração do pintor. Ou seja, o pintor ali, ao desenhar Cristo, ao desenhar Deus, ao desenhar o paraíso, não tem uma inspiração genuína para poder fazer esses traços. Então Deus ordena a imagem. Seguindo, não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de geração. Então veja que a maldição de Deus vai até, Deus falando aqui, né, nesse livro, vai até bisneto e trineto, mas a bênção de Deus transcende isso a milhares e milhares de gerações. Então veja que as bênçãos de Deus podem superabundar nas nossas vidas quando nós seguimos aquele ensinamentos que ele nos passa. Aqui abrindo um parênteses sobre ídolos, muita gente diz: eu não tenho ídolo em casa, não tenho nenhuma imagem em casa. Mas ídolos hoje em dia é muito mais amplo essa visão de ídolo, né? Nós temos ídolos no futebol, temos os ídolos na área musical, né? Temos os artistas de cinema, de novela também, que tornam-se ídolos de muitos, recebem fã-clubes. Temos também os ídolos materiais também, como a internet, as redes sociais, que tornaram-se estilo de vida e sobrevivência dos seres humanos. Então tornam-se ídolos. Então o ídolo não é só aquele desenho de Baal, de Deus macabro, com mistura de animal com pessoa, não. Perpassa isso. Quando a gente começa a adorar algo mais do que a nosso Deus, isso se torna um Deus para nós. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Agora isso é interessante, a gente peca muito com relação a esse, a gente erra muito, muitas vezes a gente diz: eita, meu Deus do céu, Jesus. A gente faz expressões assim, onde a gente usa o nome de Deus em vão.
E ele diz aqui, ó, não use o meu nome, porque tem respeito, é para usar com coisa importante, para ir até ele, para conversar com ele, para orar, mas não para coisas em vão. E a gente costuma fazer isso, né? A gente tem que vigiar aí com relação a isso. A gente usa muito isso, né? Meu Deus do céu, Jesus amado e tantas outras expressões, e isso Deus condena. Nós estamos usando o nome dele em vão para coisas fúteis. Às vezes não é nem nossa intenção chamar a atenção de Deus ali, mas a gente acaba usando o nome dele em vão. Guarda o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as escravas, nem os animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansou. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei ser um dia santo. Então, aqui há muitas controvérsias, muitas brigas em termos de discussões teológicas, porque trata aqui de guardar o sábado. E a maioria dos cristãos não guardam o sábado. Quando Jesus veio, ele teve um trecho que a gente vai ler quando chegar no Novo Testamento, em que ele fala que ele é o Senhor do sábado. Porque muitos discípulos, muitas pessoas estavam ali querendo deixar de fazer uma determinada atividade porque era sábado, mas quando eram para seu prazer, para seu deleite, para usufruto deles, um animal deles que estava desgarrado, eles iriam e trabalhavam. Mas quando eram outras coisas, eles questionavam, eles brigavam, diziam que era errado. E aí essa discussão controversa, chegou Jesus dizendo que ele era o Senhor do sábado, então ele estava acima do sábado. Em outras palavras, quando Deus, é sempre didática, quando eu falei lá naquele primeiro vídeo, sempre veja quem escreveu e para quem escreveu, e vamos tirar lição disso. Deus aqui estava doutrinando o povo para que fosse adorador. Era um povo que estava distante dele, 400 anos, sem ter nenhum líder, sem ter nenhum grande nome, se tornaram escravos, estavam contaminados com o povo do Egito. Então Deus precisava doutrinar aquele povo, santificá-los, que Deus habitaria no meio deles. Então teria que reservar um dia na semana para adoração a Deus, para sacrifícios. Então, para ter um relacionamento com Deus, para lembrar que tem um Deus, que eles estão ali graças a um Deus. Então houve essa necessidade. Aí hoje em dia não há mais necessidade? Sim, há. Só que nós cristãos adotamos o domingo como dia de celebração de Deus, de adorar a Deus, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. Então, se Jesus é o Senhor do sábado, ele está acima do sábado. Então a gente trouxe para o domingo. Mas o que eu quero trazer para vocês, se é certo o sábado, se é certo o domingo, eu não acho errado o sábado, também não acho errado o domingo. Nesse quesito aqui, o que eu acho errado é tornar o sábado mais importante do que o próprio Jesus Cristo, ou o domingo mais importante do que o próprio Jesus Cristo. O dia em si não é importante. O importante é dedicarmos nossas vidas a Deus. Não um dia só na semana. Nossa vida tem que estar em constante santificação e adoração a Deus. Mas naquele dia específico é o dia que a gente, em comunhão com outros irmãos, nos reunimos. Então, o dia em si não é importante. O importante é lembrar-se que temos um Deus, servir a esse Deus. Então eu queria trazer isso. É uma discussão muito mais ampla do que isso. Eu estou fazendo um resumo muito rasteiro, né? Outra ocasião podemos até discutir mais sobre isso. Mas vamos seguir. Respeite teu pai e tua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobiça a casa de outro.
Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, o seu jumento, ou qualquer outra coisa que seja dele. Então esses são os mandamentos, no Êxodo 20, que embora tenham sido para aquele povo primitivo, vamos dizer assim, quem segue esses princípios aqui não está quebrando nenhum protocolo de Deus, não está quebrando nenhum princípio de Deus, segue uma vida de santidade, é uma vida correta. Quem segue esses 10 mandamentos aqui segue uma vida totalmente correta dentro dos princípios de Deus. Mas aí Jesus veio e disse: eu vou fazer um resumo disso aí tudinho, para você não ter que decorar e ficar confuso. Amarás teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você, quando for fazer algo e tiver que fazer uma autoavaliação se aquilo é ou não agradável a Deus, veja se, primeiro, Deus continua, dependendo do seu ato que você está praticando, você continua amando a Deus sobre todas as coisas, e aquilo ali não vai impedir, inibir o seu amor por Deus, e também aquilo ali não vai afligir, atacar, agredir nenhum irmão seu, ou seja, nenhum próximo. Então, continua seguindo esses princípios aqui. Quem segue esses mandamentos aqui não está errado, cara. Não está errado. Então, segue sempre uma coerência. Seguindo, o povo fica com medo. O povo ouviu os trovões, né? Ele estava se manifestando Deus ali com os 10 mandamentos, e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo, ficaram de longe, disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Eu vejo o temor que o povo tinha, né? Não queriam falar com Deus, de medo que eles tinham. Então Moisés respondeu: não tenha medo, pois Deus só quer por vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou de pé de longe. Somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor ordenou a Moisés que dissesse aos israelitas o seguinte: vocês viram que lá do céu eu lhes falei: não faça deuses de prata, de ouro, para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Faça um altar de terra para mim, e em cima dele ofereça as suas ovelhas, os seus bois, como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e o abençoarei. Se fizerem um altar de pedra para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramenta. Não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Então ali era uma orientação mais para a questão do culto que Deus estava pedindo ali, o momento de levantar um altar que eu posso dizer rústico, e uma orientação que Deus pedia por questão de organização mesmo. Aqui é a questão de organização desse culto, desse momento de altar, onde Deus estava preocupado. A questão da nudez aqui é construir degraus, porque eles usavam tipo um vestido, né? Então, ao subir o degrau, apareceria ali a nudez dele. Então, a preocupação de Deus ali era num culto onde fosse um culto mais santo possível, um culto, um altar ali para sacrificar os animais. E essa foi a exigência que Deus fez para aquele povo primitivo.